De luz, pelo Espírito de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, aberto ao acaso. No serviço cristão, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Pedro 5:3. Aos companheiros de espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Porque dão de graça o que por graça recebem. Contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos. Porque procuram a sabedoria espiritual. Recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência. Porque se preparam em face da vida eterna. Desligam-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se entregaram, de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Oração inicial, Liliane. Boa noite. Eu vou ler uma oração pequena que eu gosto muito, vou compartilhar com vocês. Senhor, que estás em nosso íntimo, entregamo-nos inteiramente a Ti, pois sabendo que só queres o bem, confiamos alegremente em Tua plena sabedoria. Faça-se em nós segundo a Tua vontade. Que assim seja. Queridas irmãs e irmãos, boa noite. Bom, o tema hoje, autodescobrimento, nos remete a algo que precisamos descobrir. Já existe e precisamos reviver. Hoje é a segunda vez que a casa me acolhe aqui. E hoje eu tive o prazer de encontrar uma colega que há muito tempo não via. Tanto tempo que ela não lembra de mim. E estava lembrando com ela o quanto eu era tímido na época que estudamos juntos. Eu não levantava a mão para perguntar nada a professor algum. Na hora da chamada, eu levantava discretamente a mão. Muitas vezes levei falta por causa disso, de tão tímido que eu era. Ainda sou. Menos, mas ainda sou. Então, no trabalho, né, nos estudos, na busca de se entender, de se conhecer, você vai se redescobrindo em várias instâncias da sua vida. E vai se percebendo diferente do que era. E muitas vezes a gente diz, não, mas eu já nasci assim, vou crescer assim e vou morrer assim. A síndrome da Gabriela. E isso não é verdade. Né? Nós estamos passivos a mudar. Nós, espíritas, sabemos que nossa personalidade, isso que a gente externaliza e convive com os outros e consigo, está passivo de mudança ad eterno. Para aqueles que não acreditam, a psicologia imprime isso até a hora da morte. Então, retratando o Livro dos Espíritos, nós trazemos a questão 909, quando Kardec pergunta aos espíritos: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim, e algumas vezes com pouco esforço.
é a vontade que lhe falta. A vontade, essa palavrazinha é a base de coisa. De nossas mudanças, de nosso sucesso, de nossa destruição, porque também temos a vontade de nos destruirmos, das nossas falhas. Então, a vontade é o primeiro passo, é a força motora para que eu saia do lugar. Isso tanto num campo motor, físico, como num campo psicológico. Preciso dessa vontade. Eu costumo dizer que o segredo do sucesso são 3 ingredientes na mesma proporção. Primeiro é querer. A vontade. Segundo é acreditar que eu consigo, que eu chego lá. E o terceiro é a ação. Sem esses 3, eu não chego em canto algum. Ainda remetendo aos livros dos Espíritos, a questão 919. Qual o meio mais prático, o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Já imaginaram que a nossa busca neste plano é o aprendizado de se conhecer? Ou seja, a busca de se conhecer. Porque nós, muitas vezes, estudamos, trabalhamos para conquistar bens materiais, para favorecer aos nossos filhos, a nossa família, um conforto. Buscamos o prazer, buscamos, às vezes, o prazer de forma demasiada. Mas esquecemos, muitas vezes, de olhar para dentro e entender, muitas vezes perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim? Muitas vezes nós adoecemos e perguntamos: por que eu estou doente? Por que eu? Existem muita gente, existem pessoas assim, por que cair em mim? A pergunta é errada. Eu preciso perguntar: para que a doença veio? Ela quer me dizer algo, ela quer me explicar algo, ela quer me mostrar alguma coisa. E quando eu falo doença, não é só aquela doença que lhe derruba, como um câncer. Não, é uma gripezinha também. Ela quer dizer, quem dirá as doenças psíquicas. Lembrando que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, o objetivo do autodescobrimento é compreender nossos limites reais e as verdadeiras aspirações. Não são aqueles limites que eu costumo lidar dia a dia, mas aqueles limites interiores do meu espírito. Eu tenho que começar a conversar mais com o meu espírito e não simplesmente conversar com a consequência dessa interação espírito e corpo na vida material. Eu preciso entrar no âmago do meu eu para descobrir quais são as minhas verdadeiras aspirações e minhas necessidades, os meus limites e o que é que vai me fazer bem espiritualmente. Um português que ele trabalhava na Marinha Mercante e visitava vários países, ele sentia-se muito deprimido. E ele buscava em cada porto que ele atracava a razão para a felicidade. Talvez uma resposta para essa pergunta: o que é que eu vim fazer? Para que eu vivo atracando de porto em porto? Eu poderia estar num escritório sentado, mas vivo, preferia. E ele não sentia felicidade em nada. Era um cara solteiro, jovem, não conseguia perceber a felicidade enchendo o ser. Certa feita ele desceu e atracou no porto do Ceará, lá de Fortaleza. Boa noite. E ao atracar, ao descer do navio, ele percebeu um mendigo deitado no chão, esquecido por todos, ignorado por todos que passavam ali. E ele caminhou até esse mendigo, sentou ao lado dele e começou a conversar com o mendigo. O mendigo, achando estranho a forma como ele falava, o sotaque português, começava a rir. E toda vez que uma frase, o mendigo achava engraçado e ria. E ele começou a se encher de júbilo com aquilo. Ele percebeu que ele não estava dando nada a não ser um pouco de si, aquele mendigo. E aquele mendigo estava sentindo-se bem, esquecendo tudo aquilo que ele enfrentava.
E ali passou horas conversando com o mendigo. Foi quando ele descobriu que aquela razão que ele procurava, era fazer os outros bem. Ele largou a Maria Mercante, ficou no Brasil, entrou numa ordem religiosa para favorecer o bem ao próximo. Começou a trabalhar nisso. Até um dia em que um outro que ele encontrou no meio da rua pediu a ele: Frei, por favor, me leve para tomar um banho. Estou há 40 dias sem tomar um banho. Ele disse: não se preocupe, você vai tomar um banho hoje. E foi numa igreja próxima. Se identificou como um frei. E o padre disse: não, aqui ele não toma banho. Não, pelo amor de Deus, ele está muito sujo. O único banheiro que tem aqui é o que eu uso. Não dá. Infelizmente não dá. Ele se revoltou, mas disse: não, vamos lá no meu mosteiro. Lá com certeza você vai tomar seu banho. Ao chegar lá, o abade também não permitiu. Disse que ele podia estar cheio de doenças e podia ir para alguém e não permitiu. Aquela revolta tomou conta dele. Manuel é o nome dele. Tomou conta de Manuel. E Manuel resolveu largar tudo que fosse ligado à religiosidade. E continuou trabalhando sozinho. E aí sentiu-se livre para pedir a um prefeito, para pedir a um governador, e começou a conquistar. Conquistou terrenos, e começou. A primeira obra dele foi levantar um galpão enorme, onde ele poderia acolher qualquer indigente, qualquer mendigo sem teto, e ali ele poderia ofertar um banho e à noite numa cama. Então ele começou a fazer isso. E o trabalho dele começou a se divulgar, e até onde eu soube, há uns 5, 6 anos atrás, ele já tinha construído mais de 10.000 casas para pessoas que não tinham onde morar. E ele vive assim. Ele começou a se redescobrir. E começou a trazer para ele quais são as verdadeiras aspirações dele. Boa noite. Tirar o caráter negativo que alguns comportamentos e sentimentos nos trazem e enxergar neles os seus reais objetivos. É claro que nós dizemos: mas eu me conheço. Eu me conheço. Não conhece. Nós às vezes assumimos comportamentos, atitudes rompantes que duvidamos que aquilo ali foi iniciado por você, por nós. Então nós não nos conhecemos. Principalmente quando nós ativamos o nosso lado emocional. Muitas vezes descompensamos. Isso prova que nós ainda não conseguimos nos redescobrir, não conseguimos nos equilibrar e não conseguimos administrar os sentimentos, levando para bem distante a razão. Transformar o desconforto em positivo. Entender cada situação, nada é por um acaso. A gente precisa entender que aquele acontecimento que nos cerca quer nos dizer alguma coisa. Estava conversando com o irmão Hernani hoje. Ele enfrentou recentemente um grande desafio e superou. Parabéns. Mas esse desafio quis lhe mostrar alguma coisa. O que é importante é que precisamos entender que o que a gente precisa aprender é para o nosso espírito. E aí vem a cura, parte do espírito. A cura não vem de fora. Me perdoe o que eu vou dizer agora, se tem algum médico aqui. Medicamento não cura. Medicamento abranda sintomas. Porque a cura deve estar no espírito. A doença ela não existe se a gente for analisar pelo viés espírita. Existem doentes. Existem pessoas que se desconectam de si, que são herdeiros dos atos passados e precisam passar por aquela doença. Mas é importante sempre, em qualquer doença, procurar saber o que é que ela quer te mostrar. O que você precisa aprender com ela. Aonde você precisa mudar. Para onde ela quer te levar. E assim, você começa, de fato, a curar o espírito. Se a cura do teu espírito vier
ao ponto de teu corpo ser curado, assim será feito. Descobrir quem eu sou. Termos consciência dos elementos que compõem o nosso ser, a nossa mente. Falando de mente, ela é a própria manifestação do espírito e é formada pelo pensamento, pelo sentimento e a vontade. Essas são as forças do espírito. Para eu vir aqui, eu precisei pensar que vinha aqui. Mas antes disso, foi preciso eu querer vir aqui. Eu quis vir aqui. Pensei. Na hora que eu penso em vir aqui, eu crio uma imagem. Como é a minha segunda vez, eu já sabia a imagem que eu ia formar na hora de pensar vir aqui. Na primeira vez, eu criei uma imagem, idealizei uma imagem que não era a imagem real, mas assim formalizei. Eu criei uma realidade magnética. Nós criamos realidade magnética todos os dias. 95 mil são os pensamentos que administrar não conseguiremos nunca, jamais, mas nós pensamos 95 mil pensamentos dia. Desses 95 mil, 90 mil são lixo. Lixo, não presta para nada, só faz a gente afundar num buraco. Imagine se a gente invertesse isso. 90 mil fossem pensamentos úteis. Nosso planeta seria diferente. Ver a nossa realidade como ela é. A nossa realidade, não é entender a realidade que nos cerca, porque essa realidade ela é minha, não é a que existe. A concepção do que é isto, para mim é uma coisa, para cada um de vocês será outra. Quem me garante que a cor que eu vejo aqui é a mesma cor que vocês veem? Nós sabemos que uma cor que nós identificamos chama-se vermelho. Mas eu não sei se o vermelho para mim é o mesmo vermelho para você. Não sabemos disso. Porque esta é a realidade que eu crio. E a realidade, para eu criar uma realidade, eu preciso criar mentalmente, eu preciso sentir. Ter vontade para que ela seja criada. Isso fora e dentro. Só que nós estamos tão preocupados com o que está no exterior que esquecemos da realidade interior. Aceitar-nos sem desculpa e sem compactuar inferioridade. Veja, muitas vezes as pessoas não querem se aceitar. Ah, porque eu errei muito, porque falhei muito, eu não sou digno de tal coisa. Está errado. A partir do momento que você diz isso, você está colocando uma barreira na sua frente. A gente não precisa carregar a culpa. A culpa nos fixa ao passado, nos fixa a um problema. Não desvinculo dele. É a mesma coisa daquela pessoa que odeia a outra. Ah, eu odeio a minha ex-esposa, odeio o meu ex-marido. Porque aprontou muito comigo, eu fui vítima, eu sou um coitado. Estou ali me colocando culpa para uma pessoa. Mas aquela culpa que eu transfiro é para vocês entenderem que eu fui a vítima. Mas eu sei que eu sou culpado. E eu estou preso nessa culpa. Preso nessa culpa, não vou desvincular nunca desse passado, que já não existe mais. Nem da pessoa que eu tanto odeio. Porque você, toda vez que lembrar, você vai pensar nela, está conectando-se a ela. Esqueça, trabalhe você, trabalhe essa culpa, trabalhe esse sentimento para que você se desvincule desse passado que não serve mais para nada, só como referência. Evitar fugir do nosso passado por meio de justificativas. Eu não quero olhar para o passado, porque ele me faz sofrer, porque eu fui o coitado, porque aprontaram comigo, porque eu sofri bullying na escola parque. Se eu olho para trás desta forma e tento justificar, eu não quero olhar para trás nem passar isso adiante. Não quero. Não resolvo o que está lá atrás. Eu vou sempre carregar na minha bolsa resquício desse passado que só faz atrapalhar a minha vida como um ser espiritual. Eu não consigo alçar voo porque eu estou preso. Não criar expectativas vazias do futuro. As pessoas esperam um futuro com uma ansiedade tão grande, como se o futuro estivesse aparecendo diante dela aqui no presente. O futuro é algo que não existe ainda, mas eu crio uma expectativa tão grande. E não me preparo para o futuro, porque quando eu falo aqui,
não criar expectativas vazias do futuro, estou querendo dizer que eu preciso criar metas para o futuro. Eu preciso planejar-me para o futuro. Não planejar o futuro e esquecer de mim. Eu preciso me planejar. Eu preciso trabalhar o aqui e agora, o presente. Não ficar preso a um futuro que não existe mais. O trabalho se faz nesse instante, no presente, com a realidade atual. Eu tenho que perceber minhas dificuldades, minhas falhas, meus limites, minhas virtudes, para poder trabalhá-los. Virtudes fazendo, dar continuidade ou até melhorando, e as falhas trabalhando, mas jamais carregando culpa. Posso me arrepender? Claro, eu devo me arrepender sim, porque no arrependimento eu mudo, porque eu percebi a minha falha, eu vou mudar, mas na culpa eu estou fixado, preso. Joana nos indica, nos aponta um trabalho, algumas sugestões para a gente se trabalhar, para o autodescobrimento e para a autocura. Ela diz o seguinte: primeiro, 2 pontos dentro de um trabalho psicológico. Primeiro seria o tratamento e libertação. Eu não sou doente, mas estou doente e me coloco como agente responsável por minha própria saúde. Eu preciso entender que a doença, ela nada mais, nada menos do que uma criação minha, criação consciente, inconsciente, resultado dos meus atos pretéritos ou atuais. Então eu tenho que me colocar como responsável por ela. Se existe uma pessoa que vai me curar, esta pessoa sou eu. Sou eu. Aí você está dizendo, mas peraí, Fernando, você está dizendo que então eu não preciso ir para médico. Não estou dizendo isso. Precisa sim. Nós precisamos da medicina, nós precisamos ir aos médicos, aos psiquiatras, aos psicólogos. Precisamos fazer os tratamentos, sim. Isso faz parte de um bojo. Faz parte de tudo. Eu não posso simplesmente negligenciar. Mas preciso saber que a causa está em mim. Não buscando a causa fora. A profilaxia é a transformação. Joana nos diz: o ser consciente deve trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Não podemos nos acomodar com o que somos. Precisamos sempre estar insatisfeitos com quem somos, para podermos melhorar, a cada dia, a cada instante. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deteriorização. Para isso não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa. Apenas se descobre. Descobre, autodescobrimento. Eu preciso me descobrir. Existe uma essência dentro de mim que eu não conheço. Ela está mascarada. Mascarada também com máscaras. Eu ponho máscaras. Normalmente nós somos uma pessoa na família, outra pessoa no trabalho, outra pessoa quando não conhecemos um grupo, e saímos colocando máscaras. Isso fazemos desde criança. Principalmente criança, para ser aceito com o grupo. Vamos fazendo isso para aceitar o que os pais impõem. E vamos nos condicionando a colocar máscaras. Não sentimos, não sabemos, é inconsciente. São mecanismos de defesa. Vamos colocando máscara. Só que essas máscaras, elas existem para me adaptar ao meio. E não para o mergulho interior. Aí eu vou me afastando do meu eu. Cada vez mais. Então ela passa para um segundo trabalho, que é o trabalho curador. Então ela classifica o primeiro item como um procedimento. O que seria o procedimento? São técnicas que você usa para se melhorar, para se buscar, como a meditação, a visualização, técnicas de visualização, nós praticamos todo dia. Na hora que pensamos, fulano me deu um corte ali, aquele cara, se eu pudesse eu metia a mão no rosto dele. Eu estou visualizando, eu estou criando uma imagem. Essa visualização é negativa, me afeta. É um bumerangue, vai e volta. Quem estava aqui, eu acho que a gente falou sobre isso na outra palestra. Né? O pensamento ele vai, na frequência ele volta na mesma frequência, na mesma intensidade. Então eu preciso visualizar coisas boas. Aconteceu algo ruim. Exemplo, hoje, saindo de casa, ao ligar a chave do carro, a bateria foi embora. Não dá para fazer nada.
precisava vir. Minha esposa estava trabalhando, da Justiça Federal. Eu sei que ela nunca foi pontual. Tanto é nas palestras, ela me acompanha, eu vou na frente, ela vai depois. Ela 10, 15 minutos, a palestra já tinha começado. E eu percebi ali que talvez é uma energia me impedindo, me atrapalhando de chegar em tempo. Eu gosto de chegar aqui sempre 1 hora antes. Outra vez eu cheguei aqui, era 6 horas, 6, outra vez. Então, eu não poderia me desesperar, eu não poderia olhar aquele acontecimento como algo que ia me destruir ou que me atrapalhar. Não posso dar vazão a esse tipo de pensamento. Vou dizer, meu Deus, e agora? Ficar nervoso, ansioso, não vai dar tempo, como é que eu vou chegar lá? Não posso. Não posso pensar dessa forma. De pronto, quando eu vi que o carro não ia pegar e vi que era bateria, eu disse, não, bateria tem vida útil, foi embora. Não deu sinal, mas foi embora. Entrei em estado de oração. E vai dar certo. Acreditando no porvir. Não coloquei vírgulas de dúvidas. Eu o celular, liguei para minha esposa e disse, olha, estou precisando de você. Carro pifou. Bateria foi embora. Preciso de você já. Pasmem. Em menos de 3 minutos ela chegou. Onde ela estava, não sei. Mas chegou. E eu cheguei aqui em tempo. Então, precisamos sempre olhar para os acontecimentos de forma positiva. Em qualquer acontecimento. Em qualquer um. Peixotinho, este senhor aqui, Peixotinho sofria uma asma violentíssima. Peixotinho curava pessoas, inclusive asmáticos. Mas ele sabia que a doença dele queria mostrar algo. Ele precisava passar por aquilo por erros pretéritos. Ele tinha plena consciência. Ele nunca pediu ao Pai que tirasse. Pelo contrário, após cada crise de asma aqui, olha, se a gente vivenciasse uma crise de asma dele, nós sofreríamos com ele, porque era violenta. Após cada crise, ele abria os braços e agradecia ao Pai por mais uma crise. Ou seja, é uma forma diferente de você enfrentar os dissabores que a vida te apresenta. Então, a oração tem um fator primordial no nosso autodescobrimento. Porque com a oração, ela nos prepara, inclusive, para os insights, para a comunicação espiritual. Se nós estivermos sempre nos preocupando em estar em estado de oração, pensamentos negativos não invadirão nossa mente. Não nos levarão, não nos desviarão o nosso caminho. O auto-amor. Eu amo muito as pessoas. Amo. Eu amo tantas pessoas que permito que elas me façam sofrer. Está errado. Então não ama ninguém. Para amar as pessoas, preciso me amar primeiro. Amando-me, vou saber como amar o outro. E assim como amar a Deus. Não existe o inverso. Quem diz isso não sou eu. Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A referência a ti mesmo. Precisamos praticar o auto-amor. Elaboração de programas de autoestima, relaxação, técnicas de controle mental e exercícios de respiração e exercícios corporais. Nós temos um corpo, precisamos cuidar dele. Trabalhar a respiração, não sabemos respirar. Quando a gente está ansioso, a gente já percebe a respiração ofegante. Não sabemos respirar. Musculatura tensa, sudorese nas mãos, testa, batimento cardíaco acelerado. Ou seja, não temos controle nenhum do corpo, claro. Precisamos administrar essa ansiedade entrando nesses procedimentos. Técnica de relaxamento, meditação. Meditar não é você ficar numa posição de lótus, ficar fazendo um sonzinho. Não é isso. Você precisa apenas buscar em você esse mergulho interior. Procura te entender, procura te escutar. Procura escutar a voz interior. Isso é meditação. Com base na respiração e no relaxamento. Falamos de procedimento, depois ela vem com um processo. O processo, muitas vezes, por causa da oração e desse estado em que vamos nos encontrar de elevação,
temos episódios de insight. Opa, me veio um insight que vai resolver tal problema. Me veio um pensamento muito bom agora. São insights, são nossa comunicação espiritual. Mudança de pensamentos. Em consequência da mudança de pensamentos, nós teremos a mudança das emoções, dos sentimentos, das atitudes. Descondicionar o subconsciente, trocando os extratos armazenados por ideias otimistas. São coisas, experiências passadas, ideias passadas que estão presas lá, que eu faço uso sem perceber, por mecanismos de defesa psicológicos. Mas se eu começo a trabalhar, descondicionar, quebrar meus pensamentos, se eu penso algo negativo, de pronto eu vou pensar algo positivo, porque eu vou anular aquela ação. Se eu fizer isso com muita frequência, é óbvio que eu vou conseguir trabalhar isso em mim. Vou me condicionar de forma positiva e não de forma negativa. Correção de hábitos, abandono de postura de vítima e análise tranquila do acontecimento perturbador. Isso que eu citei agora há pouco. Vigilância dos pensamentos e conduta. E, por fim, a disposição, a confiança e perseverança. Preciso confiar, preciso acreditar que eu consigo. E tenho que ser perseverante na ação. Lembra que eu falei que são três ingredientes? Querer, acreditar e agir. Querer, a gente já tinha falado. Acreditar e agir. Depois ela nos traz os elementos psicológicos que precisamos trabalhar nesse processo. Predisposição. Predisposição para ser curado, predisposição para mudar, predisposição para mudar minha conduta. Eu preciso estar predisposto a isso. Se eu não tiver, não funciona. É como na psicoterapia. Muitas vezes, pais me procuram, eu trabalho com adolescente e adulto. Pais me procuram porque tem um filho adolescente que quer que faça terapia. Quando o adolescente chega lá, ele não quer trabalhar, ele não está afim de ir. Não adianta, ele não está predisposto a trabalhar. Não adianta forçar a barra. Ah, não, mas quem manda é o seu pai. Sim, você manda, mas o que prevalece é a vontade dele. Você vai gastar seu dinheiro, ele vai perder o tempo dele, e eu também. Então, a predisposição é importante para nós mudarmos em qualquer aspecto que queiramos. Sentido. Estar ciente de que sua cura faz parte de algo maior do que você mesmo. O que você enfrentou, Hernando, é algo muito maior do que você imagina. A lição que você aprendeu, ou pelo menos está tentando aprender, é algo muito maior, é algo divino. Não foi deliberadamente. Tem uma razão, tem um motivo. Só não pode perder a fé em você. Tá? Transformação. Reconhecer que precisa mudar padrões básicos cognitivos, afetivos e comportamentais. A experiência de cura é uma experiência de totalidade. Ou seja, eu não só vou curar este mal que me aconteceu no meu corpo, não. Eu preciso curar um todo, a começar pelo espírito. O corpo é transitório. Um dia vai embora. O espírito permanece, é eterno. Preciso curar esse espírito. Curando o espírito, eu vou curando tudo. Porque a cura do espírito está atrelada à moral. A psicologia espírita demonstra que sem uma visão espiritual da existência física, a própria vida permaneceria sem sentido e sem significado. Eu acho legal isso que ela falou aqui. Sem uma visão espiritual da existência física. A visão espiritual tem que precede ele antecipa-se a sua visão do corpo físico, da sua vivência no plano material. Ela precede, está antes. Então, essa visão espiritual nós perdemos, porque nos preocupamos com o material, com o físico, nas relações egóicas. Somos egoístas, infelizmente. A sociedade é egoísta, infelizmente. E não podemos seguir a sociedade, precisamos seguir o espírito. Falando de sentido e significado, o que seria sentido? A direção que você dá à sua vida. Aonde eu permito, para onde eu permito levar a minha vida, ou ela me levar. Isso é uma pergunta que você tem que fazer. Será que eu estou permitindo a vida me levar, ou eu estou guiando minha vida? Tem que se fazer esta pergunta. Ah não, deixa que o destino me leva. Destino você constrói.
Para onde estou jogando meus pensamentos e atos? Sim, esses pensamentos e atos vão levar àquele destino que está te destruindo. Preciso prestar atenção nisso. E o que seria significado? É a representação dos símbolos que a vida lhe dá. Como significa a vida para você? O que ela representa para você? Será que a vida para você é só trabalhar, ganhar dinheiro, conquistar bens? Ah não, a vida para você é só você trabalhar e curtir a vida e ter prazeres. Pergunte ao seu espírito. Joana sempre indica, faça a terapia do espelho, diante de qualquer problema, pergunte ao espelho, olhando para você, para que aquilo está acontecendo? A resposta vai vir. Mas para isso, entre em estado de oração. Eu fiz um esquema só para a gente entender isso que eu falei. E a mente, quando ela é constituída no sentido positivo, você vai significar positivamente os estímulos que a vida te passa. Tudo o que você enfrentar, você vai olhar de forma positiva. E não vai olhar como um caos. Olhando de forma positiva, você permite que a sua razão tome a rédea. E não a emoção. Na emoção você se desespera, entra em estado de ansiedade. Mas a razão permite que você elabore, planeje. Você vai traçar objetivos, enxergar limites e virtudes, transforma o desconforto em aprendizado e acessa o verdadeiro eu. Mas se sua mente é constituída no sentido negativo, você alimenta muitos pensamentos negativos, você vai significar negativamente os estímulos da vida. É óbvio que você vai ter o abandono psicológico, descaso pela vida, o abandono de si e dos outros, não ligar nem para você nem para os outros. Se você não liga para você, vai ligar para o pai. Tristeza infundada, não tem fundamento para estar triste. Eu sou depressivo. Começa a se trabalhar, começa a se enxergar, começa a se entender. Suicídio consciente e inconsciente. Vocês sabem a diferença disso, né? Sabem? Não? Bom, o que seria um suicídio inconsciente? Tudo que eu faço uso que vai prejudicar meu corpo. Se eu sou um cara que vou na academia malhar e toma anabolizante, sabendo eu que aquele anabolizante pode acabar comigo, eu sou um suicídio inconsciente. Se eu faço uso de drogas e as drogas vão me levar a padecer, eu sou um suicídio inconsciente. Se eu faço uso de álcool e aquele álcool está acabando com o meu corpo ou me fazendo correr perigo de vida ou até matar pessoas, eu sou não só um suicídio inconsciente, nesse caso, como um homicídio inconsciente também. O cigarro, tudo que vai me levar a maltratar, a deteriorar meu corpo, e aí deteriora meu perispírito também. Limitação e autodesconhecimento leva você a ser sempre limitado. Não consigo passar daqui. Isso é muito difícil para mim. Fulaninho, ciclaninho consegue, mas eu não consigo. Não existe. Se fulaninho e ciclaninho consegue, todo mundo consegue. O reducionismo em psicologia torna o ser humano um amontoado de células sob o comando do sistema nervoso central, vitimado pelos fatores da hereditariedade e pelos caprichos aberrantes do acaso, de Joana de Ângeles. O que ela quer mostrar aqui? Ela quer mostrar que antigamente a psicologia, em seu início de história, ela via o ser humano, o homem, apenas como um amontoado de células, em que você era condicionado a um comportamento e que você era regrado pela genética. E a gente vem descobrindo com a evolução das forças dentro da psicologia que isso não é verdade, que isso é consequência. Nós somos herdeiros de nós, então tudo que viemos a padecer é porque aprontamos lá atrás. Não lembramos, ainda bem, graças a Deus. Pessoas me procuram muitas vezes para fazer regressão de memória. Eu quero saber o que eu fui noutra vida. Bom, primeiro, curiosidade, eu não trabalho com curiosidade. Segundo, trabalhar com regressão de memória para vidas passadas requer uma série de cuidados. Por quê? Na hora em que eu levo você a ter contato com uma realidade que você nem lembra, mas essa realidade que você talvez tenha provocado em muitos daqueles que conviveram com você, um ódio e que podem te perseguir porque estão como espírito, o que chamamos de obsessor, pode desencadear um aumento dos seus problemas. Então,
É preciso ter muita cautela. A busca por uma terapia de vidas passadas precisa ser feita com alguém que tenha larga experiência e que tenha também grande conhecimento dentro da doutrina espírita. Caso contrário, não se submeta. É um alerta. O esquemazinho para entender isso aí, o reducionismo, ele gera vítimas da eventualidade genética, se fôssemos pensar assim. Se nós fôssemos resultado apenas da genética. A condição de impotência ante a vida. Poxa, se o meu pai, o meu avô teve tal doença e eu tenho essa doença agora, desenvolvi essa doença, estou me colocando como um fator, estou me colocando diante de um fator limitador. É a genética que manda. Então eu perco a minha força motivadora para enfrentar aquilo. Então o querer, acreditar e agir aí morre. Eu preciso entender que meu pai teve, talvez meu avô teve, e eu vim nessa família porque ela talvez tivesse uma predisposição a ter isso, mas eu precisava passar por aquilo. Não pelo fator genético. O fator genético foi um meio, e sim pelos atos pretéritos. Então eu me coloco numa situação de impotência diante da vida, me traz uma tristeza que eu não sei o que fazer, e vou me entregar. Isso aqui realimenta a condição de impotência e me gera novamente, coloca na posição de vítima da atualidade genética, da fatalidade genética. E isso é o reducionismo. Por exemplo, pessoas, a gente vai ver lá adiante, normalmente pessoas que acreditam que a vida começa ao nascimento e termina na morte do corpo físico. Isso é um reducionismo. Eu vou morrer mesmo, vai tudo acabar. Não se preocupa com essa evolução interior. Tudo isso gera um limite psicológico. É onde nós adoecemos. Aqueles que acreditam que a vida inicia no nascimento e termina na morte, acordam tristes e se intitulam depressivos. Oscilam de humor durante o dia e se acham como bipolares. Sentem-se insatisfeitos com a vida e se julgam suicidas. Não compreendem a si, logo distanciam-se de Deus e se classificam como um ateu. Todo ateu é aquele que não se conhece. Não se conhece. Se ele se conhecesse a fundo, se mergulhasse dentro de si, ele saberia que existe um Deus, um Pai maior. Sentem-se inseguros e agem como fracos. Enfrentam uma patologia ou um fracasso, muitas vezes financeiro, e se enxergam como felizes ou azarados. Isso só acontece comigo, pelo amor de Deus. Imagine se você acorda uma manhã e ao levantar, um tropeção ou tem alguma coisa e se machuca. Aí você já coloca na cabeça, o dia já começou mal para mim. Imagina como vai terminar. Pode ter certeza que seu dia vai ser péssimo. Você já alimentou a vibração negativa. Se você não anular isso, seu dia vai ser péssimo. Então a gente parou ali no limite psicológico. O limite psicológico nos leva a criar condições para o adoecimento. Isso fica registrado no perispírito. Aí vem em forma de doenças mentais e físicas. Elas querem dizer algo. Preciso melhorar como ser moral. Algo diante da minha conduta moral. Algo que eu pratiquei, algo que eu fiz. Algo que eu preciso melhorar, algo que eu faço. Né? Que alimenta, que fomenta. Então inicia um processo de autodescobrimento. Isso vai me fazer identificar os limites, as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, os embustes do ego e as imposturas da ilusão. Nós temos que definir o que é ilusão, o que é realidade para o espírito. Chegando a esse ponto, esse limite psicológico ele é rompido. E eu passo a melhorar. Sem o autoconhecimento, meu contato com Deus se torna vazio ou de pura barganha. Sabe o pessoal que vai fazer oração e não sabe fazer outra coisa a não ser pedir a Deus? Pede, 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 pede. Nunca agradece, só pedindo. Pede, pede, pede. Acha pouco, ainda faz. Olha, se você conseguir, Deus, tal coisa, eu faço tal coisa. Está barganhando. É uma negociação com Deus, né? Se fizer tal coisa, eu vou fazer isso. Gente, é comercial agora. Não dá. Então,
Sem esse autoconhecimento, se eu passo a não conhecer esse Deus que existe dentro de mim, eu corro esse risco. Toda caridade se transforma em autopromoção. Olha, tá vendo aquele pessoal ali, que todo mundo ali bem vestido, barriguinha cheia? Ó, foi o papai aqui. Isso não é caridade. Ali ele vai alimentar a vaidade, né? E o orgulho, porque está ajudando. E essa vaidade que transborda. Não está fazendo caridade. Todo estudo fica mera intelectualização superficial. Ele vai estudar, quer seja o Livro dos Espíritos, quer seja o Evangelho, ele fica superficialmente. Ele não vai mergulhar no âmago. Ele não vai entender o que as lições querem passar, porque ele não se conhece, ele não se vê ali. Ele vê os outros, mas não a si. Toda oração se transforma em algo mecânico e sem ressonância interna. As orações decoradas, ela vira algo mecânico. De tanto tá decorado, você não sai de você. Ela é elaborada porque está na sua memória. Aquilo é um mantra. Não tenho nada contra. Mas o terço é um mantra. Vai relaxando, relaxando, relaxando. Porque vai chegar um ponto que você vai estar repetindo palavras sem entender o que está falando, sem perceber. Muitas vezes pensando em outra coisa. Está lá repetindo palavras. Um mantra. O Evangelho se torna um discurso com o qual eu aponto o cisco no olho do outro e não vejo a trave que está no meu. Uma vez eu estava fazendo uma palestra e chegou uma pessoa para mim e disse assim no final da palestra: olha, minha vizinha devia estar aqui. Aquilo que você falou, mas olha, foi direitinho para ela. Mas olha, era para ela. Ela precisava estar aqui porque ela precisa aprender isso. Quem está precisando é ela, né? Porque quem estava na palestra era ela. Mas ela enxergou o cisco no olho da vizinha. E fazemos isso sem perceber. Nós fazemos isso sem perceber. Nós olhamos o outro. Ah, para ali. Ah, que cara grosseiro. Ih, o rapaz estava pedindo esmolas ali, ele foi tão áspero. Quantas vezes nós fomos grosseiros? Com gente dentro de casa, que temos intimidade. Porque o nosso melhoramento parte, primeiramente, do meu eu. Depois, para o seio familiar. E assim, sucessivamente, progredindo. Leva-nos a uma grande miopia moral que fomenta e faz prevalecer as pragas. Isso quando eu não me conheço. Quais são essas pragas? O que é que eu alimento dentro de mim? O que é que a gente hoje precisa trabalhar com muita força? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a ambição, a maledicência, o ódio, a inveja. Se a gente perceber, a gente ainda carrega muito isso. Claro que a gente vai carregar. Né? Não vai ser um momento de lucidez que vai fazer a gente mudar. Ele pode contribuir para iniciarmos uma mudança, mas não vai mudar efetivamente ou 100%. Não vai. Então, o autodescobrimento é um processo que vai fazer você se transformar. E assim, você vai se tornar humilde, caridoso. Você vai olhar para o próximo porque você já se enxerga. Quando eu passo a me descobrir, veja, passo a me descobrir. Estou começando o processo. Eu já rezo me conhecendo. Eu já sei quem eu sou, já sei minhas necessidades. Eu não preciso estar pedindo coisas. Eu não preciso barganhar nada. E sabendo do Deus interno que existe